Legal. Eu vou mandar uma pergunta aí, uma pergunta não, né? Isso aqui é um bate-papo, né? Mas eu vou mandar para os dois aí, pela ordem, para o Lene e depois para o Márcio, para contextualizar um pouco isso aqui, né? Quer dizer, a gente olha para o futebol nordestino há não muito tempo atrás, né? E coisa de 5 anos, um pouco para trás, e é gozado porque as referências eram o esporte, né? Que era a referência em gestão, né? Do o time do Nordeste e do Vitória, né? Os times do Ceará, eles não, você tinha o Fortaleza, que eu acho que chegou a estar na terceira divisão, o Ceará na segunda, mas com pouca visibilidade aqui apesar da tradição, né? E aqui a gente não está discutindo tradição, mas pouca visibilidade aqui e aqui no Centro-Sul, né? No Sudeste e no Sul, mas o que a gente viu aí nos 5 anos para cá, né, foi o mundo virou de cabeça para baixo, né, e também não tem nenhuma grande anormalidade, porque Bahia sempre foi o clube já 2 vezes campeão brasileiro, né, e Fortaleza e Ceará também eram 2 clubes com torcida muito grande, muita tradição, né, muita história, mas quando você vê nos últimos 5 anos, há uma mudança incrível, né? E justamente Vitória passando por uma crise bastante acentuada, o Sport uma crise muito acentuada, os 2 outros de Pernambuco, então, uma crise muito aguda, né? Muito difícil, né? Até estamos falando aí um pouco de, talvez, uma mudança de patamar decisivamente, mas nesse processo a gente viu aí uma transformação incrível, uma ascensão incrível do Fortaleza, absolutamente incrível, e um trabalho, a gente conversou aqui com o Marcelo, um trabalho de gestão realmente invejável. O Guilherme a gente já conhece de mais tempo, já sabia que eles estavam vindo de um trabalho desde, né, da intervenção, né, e depois o Marcelo Santana, que aliás estará aqui com a gente na semana que vem, e agora com o Guilherme, quer dizer, o que a gente vê é que os clubes, eles subiram como 2 foguetes aí, né? E estão ali naquele grupo de clubes no Brasil, né? A gente vai ver os efeitos da Covid dentro de campo e no vestiário desse segundo semestre, que serão aí, ao meu ver, dramáticos, né? E aí uma oportunidade, apesar da crise estar pegando todo mundo, mas ela pega claramente de forma muito mais violenta aqueles clubes mal geridos e que já vinham com problemas financeiros. Então eu queria ouvir de vocês a trajetória, como é que foi essa transformação dos clubes que vocês estão, da crise profunda em que eles estavam, para esse momento aí muito, muito positivo. Fernando, então, primeiro desejar aí boa noite a todos que estão assistindo também. O Bahia, como você bem citou, em 2013 passou por um processo de intervenção judicial. Esse processo de intervenção judicial, ele foi decisivo na reconstrução do clube. Por quê? Porque naquele momento em que o Bahia teve um presidente deposto e foi nomeado um advogado que a princípio a sua única missão era convocar novas eleições, o interventor, que era Carlos Ratz, ele teve muita habilidade de naquele momento entender que o clube não necessariamente precisava apenas de novas eleições, mas que ele precisava se modernizar no seu estatuto, porque o estatuto dos clubes, em geral, ainda deixam os clubes muito enraizados com suas políticas internas e externas, e também muito engessados em processo de modernização. Então, basicamente, ele propôs, primeiro, ele convocou os sócios para uma assembleia, e nessa assembleia ia ser votada as mudanças no estatuto. As principais e básicas, assim, para ficar muito claro, eram o Conselho Deliberativo, que deixaria de ter 300 pessoas e passaria a ter 100 pessoas. Este conselho passaria a ser eleito pelo sócio e de maneira proporcional, ou seja, se você tem várias chapas concorrendo, quando termina a apuração dos votos, percentualmente vai entrar, ocupar as cadeiras, as chapas que têm os maiores percentuais. Então, para ser bem claro, se eu tiver 3 chapas, cada uma tiver 33% dos votos,
vai entrar do número 1 ao número 33 de cada uma delas. Então, todos os grupos estariam participando ali do processo do Conselho. E como eu falei anteriormente, saiu de 300 para 100. Além disso, presidente e vice-presidente eleitos também diretamente pelo sócio, de maneira sem filtro, o que sempre foi o sonho da torcida, existia uma demanda reprimida por isso, com os presidentes, vice-presidente e vice-presidente recebendo salário com dedicação exclusiva, sem poder ocupar cargo político, tendo que ter ficha limpa, enfim, vamos dizer assim, uma modernização muito grande do estatuto. Foi feita essa mudança, foi aprovada, e a partir daí o Bahia elegeu o seu primeiro presidente do seu regime democrático, que foi Fernando Schmidt, para uma eleição, para um mandato de 1 ano e 4 meses aproximadamente, que foi nessa época que eu entrei, junto com alguns dos meus colegas, com Vitor Ferraz, que hoje é vice-presidente, com Nelson Barros, Humberto Neto e muitos outros. Então, naquele momento, a gestão de Fernando Schmidt tinha um papel de freio de arrumação. Era cortar todos os privilégios que a gente sabia que o clube dava à imprensa, à torcida organizada, enfim, e a amigos dos amigos do presidente. E entender como a máquina funcionava, ou seja, onde a gente teria receita e da onde poderia cortar a despesa. Então a gente teve esse trabalho, eu confesso que eu sempre faço um paralelo, é como você pegar um terreno baldio e aí teve que capinar, tirar o entulho, capinar e terraplanar. Então a gestão de Schmidt foi para isso. Era uma gestão curta. A partir daí, eleito Marcelo Santana, e aí a gestão de Marcelo já teve um papel de organização, que era criar os processos internos, recuperar a credibilidade do clube. Eram as duas principais metas. E, obviamente, a meta desportiva, que era subir para a primeira divisão, já que a gente tinha caído em 2014. E aí chega Guilherme, como terceiro presidente democrático, já com a visão muito forte de ganho de receita, modernização das coisas do clube, e aí a gente dá realmente uma impulsionada muito grande com esse modelo. A gente tem aí coisas que eu julgo que foram muito benéficas, que é o fato do Bahia ter se livrado daqueles cargos estatutários, como a maioria dos clubes tem, vice-presidente médico, vice-presidente de marketing, vice-presidente de patrimônio, vice-presidente... muita gente envolvida que não está dedicada ao clube e chega lá para dar pitaco, para poder dizer que tem algum tipo de poder. Então o Bahia se livrou disso, né? Não existem mais diretores no Bahia. Pra você ter ideia, hoje o único diretor que a gente tem é o diretor de futebol, que é o Diego Serra. Fora isso, a gestão do clube é toda horizontal, em que os gerentes divididos nas suas áreas fazem o contato direto com a presidência. Então, eu cuido da área de marketing comercial, tem Nelson cuidando de comunicação, Fábio cuidando do plano de sócio e Sérgio cuidando da marca Esquadrão. Então, nós 4 juntos debatemos tudo com o presidente e com o vice-presidente. Então, a gente consegue muito mais agilidade, muito mais velocidade para resolver as coisas, e a gente tem, obviamente, também uma pessoa na gestão que entende que a reconstrução do clube depende do apoio de todo mundo. Então, eu vou dar um exemplo. A gente faz uma reunião, Guilherme, que é o presidente, ele se reúne com o estagiário, ele se reúne com o designer, ele se reúne com todo mundo. Não tem distinção. Todo mundo fala, todo mundo tem opinião, todo mundo pode dar ideia e as coisas vão sendo construídas coletivamente. Então, eu acho que esse processo, que já tem aí 7 anos, foi um processo em que todos foram amadurecendo. Então, a democracia do clube amadureceu, as pessoas que estão envolvidas ali na política do clube, né, como conselheiros e pessoas que querem se candidatar a conselho também entenderam qual é o papel delas.
as pessoas que estão envolvidas hoje no trabalho do dia a dia do clube, nas suas áreas, profissionais formados, capacitados para aquilo que estão fazendo. Então, isso tudo fez com que o clube, de fato, alcançasse, vamos dizer assim, voos maiores, mas que a gente ainda entende que está muito no começo, que precisa ainda de muito mais trabalho e ainda de muito mais tempo para a gente conseguir chegar no nível que a gente imagina, que é estar disputando os campeonatos de igual para igual com todo mundo, melhorar, crescer as receitas e começar a brigar por coisas maiores. Bacana, Márcio. Pronto. Assim, eu costumo dizer que eu sou muito sortudo, porque eu já entrei no Fortaleza quando as coisas começaram a ficar bem melhores, né? Eu entrei no começo de 2018, janeiro. Então, o Fortaleza tinha acabado de sair da Série C para a Série B. Eu não peguei os 8 anos de Série C, né? Mas em 2018, quando eu entrei, estava começando esse Quantos processo. Anos de Série C, Márcio? 8. Foram 8 anos. 8? 8 temporadas, E quando eu entrei, estava no início desse processo de profissionalização do clube, que foi um dos motivos por eu ter entrado, né, para poder tocar junto com o Marcel a equipe de marketing. Então, eu não peguei esse processo da Série C. Mas o que ainda havia muito, principalmente em 2018 e agora bem menos, é que, embora a gente tivesse saído da Série C, havia algumas coisas que parecia que a Série C não havia saído da gente. Então, tinha alguns processos, a estrutura ficou muito defasada, porque, como o Marcelo Paes até falou na live com vocês, todo investimento era para futebol, tudo era futebol, tudo era futebol. O clube não arrecadava tanto, mas o que arrecadava era para futebol. E aí, em 2018, com a subida da C para B, inicia-se esse processo. Só que o que é que foi meio que acontecendo? Os resultados, principalmente dentro de campo, eles começaram a vir antes do que era imaginado. Então, esse processo todo de reconstrução, ele era um processo. 2018 era para a gente ficar na Série B, a gente subiu e foi campeão. 2019 era para a gente ficar na Série A, a gente ficou lá em nono e foi para a Sul-Americana. Então, alguns processos a gente vai tendo que acelerar para poder acompanhar os resultados que a gente tem em campo. Isso é muito bom, não tem como a gente reclamar do que está acontecendo dentro de campo. Mas ele é um processo que realmente vem se acelerando, que começou em 2018, finalzinho de 2017 para 2018, então está muito no começo. Hoje eu olho para o Bahia, que é uma comparação mais próxima que a gente tem, e eu vejo ele muito mais avançado nesse projeto, muito mais consolidado, estabilizado, principalmente porque já houve uma mudança de presidente, né, e essa mudança de presidente ela é sempre um risco de desfazer tudo que foi feito, e aqui no Fortaleza a gente ainda vai enfrentar essa mudança. Acho que o mandato do presidente é até o final do próximo ano. A gente não sabe se ele vai continuar, quem vai vir, né, mas a gente torce que quem vier continue o projeto. Então, acho que o Fortaleza ainda está bem no começo, por sorte, o que vem sendo feito fora também tem dado resultado dentro de campo, e isso vai ajudando a confirmar e afirmar tudo que a gente tem feito. Bacana.